E a carta da vez aqui, que eu vou falar desse assunto para vocês aqui, é a carta de número 8. É a carta do caixão, tá? É a carta que naturalmente é uma carta temida, tanto por alguns oraculistas, cartomantes, quanto por alguns consulentes, porque ela está associada de forma direta e errônea, minha opinião, à morte física, tá? Eu não gosto de falar muito desse assunto porque eu sigo na cartomancia o viés terapêutico. Não gosto muito de seguir o viés da mancia em si, do oráculo puro, que é o quê? Que é a adivinhação, que é a previsão do futuro. Porque a minha forma de trabalho, o meu foco é fazer com que as pessoas que me procuram, seja lá com qual objetivo que elas têm em mente, eu tenho em mente que a pessoa está me procurando para abrir as cartas para ela, para responder, para orientar, para dar uma solução, para adicionar algo de positivo na vida da pessoa, né? Então, eu acredito que falar de morte em si não acrescenta nada na vida da pessoa. Essa questão aí de tratar a previsão de futuro, se vai morrer, se não vai morrer, quem vai morrer, quando vai morrer, eu não gosto de falar desse assunto porque, no meu ponto de vista, tá? Quero ressaltar aqui que eu não sou dono da verdade, mas esse é o meu ponto de vista e é a minha opinião, a qual eu defendo. Eu acredito que falar de morte em si não vai acrescentar nada de positivo na vida nem do meu consulente, nem na minha vida, tá? Então, me reservo o direito de não falar desse assunto especificamente, seguindo o viés de previsão, certo? Porém, toda regra tem sua exceção. E é uma das quais eu vou até passar para vocês aqui, enquanto oraculistas, enquanto cartomantes, enquanto aspirantes, estudantes da cartomancia, para que vocês possam refletir e tomar as próprias conclusões de vocês, tá? Bem, Robson, falando da cartomancia em si, a cartomancia, o baralho cigano pode falar de morte? Sim. O baralho cigano, ele fala de morte física, sim, tá? Existem cartomantes e cartomantes que defendem combinações e combinações de cartas para falar de morte física, tá? Não existe uma única combinação, não existe uma regra geral. Eu vou passar para vocês aqui algumas combinações que alguns cartomantes utilizam para falar de morte física e vou falar que eu utilizo, da forma que eu utilizo, tá? E da forma que eu passo isso para o meu consulente, tá? Eu já vou antecipar aqui que, naturalmente, quando eu vou fazer o atendimento, e isso eu já deixo bem claro com o meu consulente, muito antes dele agendar o atendimento, quando ele senta na mesa, na minha frente, para ser atendido, ou quando eu me conecto com ele através de uma videochamada, ele já tem consciência das perguntas que eu não respondo, que são quem vai morrer, como vai morrer, quando vai morrer, seja o próprio consulente ou seja pessoas ao entorno. Esse tipo de pergunta eu já deixo claro que eu não respondo, porque, como eu expliquei, eu não acredito que isso vai adicionar algo positivo na vida da pessoa, tá? Porém, o baralho, ele mostra aspectos de morte física, sim, tá? Então, Robson, como é que eu posso identificar no baralho a respeito da morte física? Associando-se à carta do caixão, porque a carta do caixão, eu costumo representá-la qualquer tipo de tiragem, que a carta do caixão é a carta de transição de ciclo, ou seja, é a carta de uma morte de um ciclo para transitar para outro. Porém, falando de morte física aqui, alguns cartomantes associam na combinação de cartas, quando está fazendo as suas tiragens, que a morte física é representada unindo aqui a carta do caixão, como, por exemplo, aqui com a carta da foice, tá? A grande maioria das combinações feitas pelos cartomantes são de duas cartas. Alguns rezam que, para suas tiragens de cartas, caixão mais foice representa a morte física. Para alguns, caixão e cruz, combinação de duas cartas, representam a morte física. Para alguns cartomantes, o caixão e a carta da estrela. A carta da estrela, ela fala de espiritualidade. Faz sentido, certo? Alguns associam a carta do caixão e a carta dos lírios, que é a carta das flores, né?
Na grande maioria das combinações pelas quais eu tenho observado, tá? Alguns cartomantes associam sempre a duas cartas. Porém, como a morte física para mim é algo um pouco mais delicado, é algo que nós não podemos, nós temos que mitigar aí a possibilidade de erro. As combinações que eu utilizo para identificar numa tiragem de cartas a morte física, eu faço a combinação de 3 cartas, tá? Então a primeira carta para mim que vai representar a combinação da morte é o caixão. A segunda carta aqui seria a cruz, caixão e cruz, porém tem mais as terceiras cartas. Por que as terceiras cartas? Porque para mim as cartas que complementam aqui a situação de morte física pode ser tanto a carta dos lírios, tá? Caixão, cruz e a carta dos lírios, ou então caixão, cruz e a carta aqui do buquê, do ramalhete. Qualquer uma dessas duas cartas aqui, que das flores, que se unirem à carta do caixão e da igreja, para mim é uma tiragem de cartas, ela pode estar trazendo a mensagem de morte física, tá? Para mim, no caso, não é uma mensagem, para mim já é uma confirmação da morte física mesmo, tá bom? Quando aparece, por exemplo, aqui, só a carta do caixão e a cruz, ou a carta do caixão e lírios, ou a carta do caixão e o ramalhete, o buquê, para mim não representa a morte física em si, representa um alerta desta possibilidade, tá? Quando é somente duas cartas, para mim, Robson Marques, essa representação ela está me trazendo um alerta, tá? Uma possibilidade, algo ali que pode ainda ser manipulado energeticamente. Agora, quando aparece as 3 cartas, para mim já é confirmação, tá? Já é uma confirmação. Tá. Recebendo essa mensagem aqui, numa tiragem de cartas, o que você faz, Robson? Para que haja a possibilidade de aparecer essas 3 cartas aqui, eu lembro que eu não faço tiragem de morte. Eu vou abrir as cartas aqui para ver como é que vai estar a vida da pessoa, se a pessoa vai morrer ou se não vai morrer. Não faço dessa forma. Naturalmente, a única possibilidade de aparecer para mim essas 3 cartas juntas aqui, uma tiragem de cartas, é quando eu faço a abertura da mesa real. A mesa real é a tiragem de cartas que a gente faz análise de forma panorâmica, onde normalmente o consulente não faz nenhuma pergunta, mas eu consigo ver todos os âmbitos da vida dele.